Bem, pessoal, falar os 3 erros mais comuns de quem toma enalapril, né? Que é um remédio muito prescrito, né? Para quem tem pressão alta, né? É um antihipertensivo classificado como IECA, né? Inibidor da angiotensina. Eu vou explicar um pouquinho, né? Da enzima conversora de angiotensina. Eu vou explicar direitinho como ele funciona. Eu tenho um vídeo, na verdade, aqui falando, vários vídeos explicando um pouquinho, mas esse vídeo, o grande objetivo é falar os 3 erros principais de quem toma esse remédio, né? Então, como é que ela age no corpo, né? Ela age inibindo essa enzima, né? Com essa inibição, ela vai dar uma vasodilatação. Então, o vaso fica dilatado, controlando a pressão arterial. A lógica da medicação mais importante do funcionamento é justamente essa, por isso que ele é usado como antihipertensivo. Claro que tem outros efeitos no seu corpo, mas esse é o mais relevante, né? E o primeiro erro mais comum que eu noto dos pacientes é não entender que, como qualquer medicação, você pode ter alergia a ela, né? Ter uma reação no seu corpo a ela. Então tem que ficar muito atento. Você começou a tomar o enalapril, se você apresentar uma vermelhidão, coceira, inchaço, tosse, né? Às vezes o paciente pode ter até uma dificuldade respiratória, porque qualquer remédio, qualquer droga, mais testado que seja, ela pode dar alergia. Qualquer remédio. Então fica atento, especial no início que você começa a usar ela, se você nota. Não precisa ser na primeira dose, às vezes nas doses subsequentes. Então usou um remédio novo, começa a ter sintoma, fica atento a isso, né? Esse é o primeiro erro comum que as pessoas não percebem, que mesmo remédio muito utilizado, seguro, eficaz, ele pode dar alergia. Tem que ficar atento no seu corpo quando você começa a tomar. Notou alguma coisa, não para. Conversa com seu médico, né? Logo, se for alergia, essas coisas, realmente, você tem que ir na emergência, porque o médico vai te dar uma medicação, então você não vai continuar tomando se você tiver um quadro alérgico, inchaço, vermelhidão pelo corpo, né? Aí realmente você vai parar e ir correndo na emergência para o médico ver, porque às vezes ele tem que dar um antialérgico para isso melhorar. Mas se não for alguma reação dessa mais relevante, se você tiver alguma coisa diferente, conversa com seu médico para ele avaliar o que é que ele vai substituir e trocar. Tem muito remédio para pressão. Esse é o primeiro erro mais comum, né? O segundo erro é não entender que na grande maioria das vezes é um remédio de uso crônico. Então muitos pacientes tomam o remédio e quer parar. Ah, minha pressão já normalizou. Ah, eu acho que eu não preciso mais. A pressão arterial alta, né? Normalmente é algo que chega, a gente tem que perder peso, fazer atividade física, se alimentar bem, tentar controlar dessa maneira. Às vezes, quando a pressão está muito alta, eu não consigo controlar, começo a tomar medicação. E na maioria das vezes vai ser uma doença crônica. Você vai tomar pelo resto da vida. Tem muito vídeo aqui falando, até eu sou mesmo hipertenso, minha família, todo mundo é hipertenso, minhas irmãs, meu pai, minha mãe, tem um fator genético importante. Perdi peso, fiz isso e aquilo, já fazia atividade física a minha vida inteira, mas mesmo assim continuei, preciso tomar medicação. Então entenda isso, é uma doença crônica na maioria das vezes, então você vai ter que utilizar ela, não pare, a não ser que seu médico oriente. Existem pessoas que conseguem controlar com medidas e param o remédio, claro que existe. Mas esse é um erro muito comum, as pessoas pararem do nada e dizer, ah, eu acho que eu não preciso mais não, que minha pressão controlou, e aí fica sem tomar um remédio, não mede a pressão está lá elevada, e ele, como na maioria das vezes não dá sintoma, ele acha que ele está bem, né? Terceiro erro muito comum de pacientes que tomam o enalapril é não fazer o uso correto, rotineiro. Então a pessoa toma um dia, esquece 2 dias, depois toma outro dia, esquece mais 3 dias, aí toma uma semana certo, depois... Não. O ideal é você tomar o remédio certinho, do jeito que o médico te orientou, e tomar no horário certinho, para justamente seu corpo conseguir controlar a pressão de forma adequada. Fazer o uso esporádico pode prejudicar o controle da pressão arterial e pode não dar o efeito que a maioria dos estudos mostra, que é tomando o horário certinho, tá bom? E um bônus aqui de erro comum é não perceber algum efeito que não é todo mundo, é uma minoria de pacientes, né, que consegue controlar a pressão com as outras medidas e não precisa mais da medicação e começa a ter sintoma que a gente chama de hipotensão, a pressão baixa demais. Então o médico dá um remédio para baixar a pressão, mas às vezes mudou o hábito de vida, ou às vezes tem gente que é mais sensível ao remédio e baixou demais a pressão, então fica tonto, a pressão baixa demais, às vezes sente uma sensação que a gente chama de pressinho, como se fosse desmaiar. Quando levanta de vez fica tonto, aí conversa com o seu médico, às vezes ele vai medir, vai ter que trocar o remédio porque aquele baixou demais, ou até vai ter que tirar o remédio, ou às vezes vai ter que fazer um mapa para ver o que é que está acontecendo, porque sua pressão está baixando, e ele vai fazer toda essa avaliação, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço. Só não faça por conta própria nada disso, abraço.